Abra comigo a palavra do Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, uma palavra forte que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com você. Vamos ler do 9 até o verso de número 11 para a nossa meditação. Vocês acharam, sim ou não? A partir do verso 9, Paulo diz assim: agora, folgo, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois foste contristados, segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, foste contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, em tudo mostraste estar puros neste negócio. Amém? Curva a sua cabeça. Querido Pai, mais uma vez, oramos com temor e tremor, pois a Tua palavra será elucidada, explanada, e sempre eu quero declarar a minha total dependência. A Tua palavra é um livro revelado, que o Senhor revela a quem quer. E aprove-te por mais uma vez nos trazer esta palavra. O conteúdo, Senhor, pertence ao Espírito Santo. E nós queremos declarar que nós precisamos mais uma vez ouvir a Tua voz. Ouvimos os homens todos os dias, em todos os momentos, mas queremos ouvir mais o Senhor. Fala com a gente de uma forma detalhada, que o Espírito do Senhor possa nos dar da Tua sabedoria, da graça, da unção, para que eu me faça entender de todo o sentimento que Tu tens colocado no meu coração, seja agora compartilhado no coração de cada servo, de cada filho. É a minha, nossa oração, no nome de Jesus. Pode abraçar seu irmão e dizer: Deus tem para nós uma palavra poderosa. Eu estava estudando a palavra do Senhor lá em BH, e Deus me deu essa mensagem. Deus me deu esse tema que eu já pedi a Gabi para que você consiga achar. Se não quiser, se não conseguir, eu espero. O tema é as duas faces da tristeza. Diga para o seu irmão: a tristeza tem duas faces, né? Deus me deu esse tema por conta daquilo que o apóstolo Paulo nos revela nos versos 9 e 10. Nós temos aqui uma palavra onde o apóstolo Paulo, ele nos fala ou nos revela, porque ele sempre fala que toda palavra revelada, a mensagem é profética. E quando o apóstolo Paulo, ele consegue distinguir as duas faces da tristeza, ele diz que a tristeza, segundo Deus, nos leva ao arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo, que é a sua segunda face, ou seu segundo rosto, ela nos leva para a morte. Não foi isso que nós lemos? Vamos reviver a leitura. Verso 10. Põe para mim. Você pode ler comigo? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tristeza é uma coisa só. Tristeza é um sentimento humano.
e que independentemente de onde a tristeza está operando, se dentro ou fora da igreja, ela não deixa de ser tristeza. Só que Paulo traz para nós que a tristeza, ela tem duas faces, por conta dessa revelação do apóstolo. É interessante que quando Paulo diz, você pode botar mais uma vez o verso 10, quando Paulo diz assim, porque a tristeza segundo Deus gera arrependimento, para aí nesse verso. Paulo está dizendo que quando nós somos contristados por Deus, tem um objetivo. Porque Deus, como eu e você que temos os nossos filhos, ou que você tem os seus pais, que você que ainda não é pai, todos nós sabemos que não existe alegria nenhuma em a gente ver o nosso filho chorar, o nosso neto chorar, um amigo chorar, alguém triste, e a gente não poder resolver aquela situação. Então, imaginemos Deus no seu infinito amor, imensurável amor. Mas o apóstolo, quando está escrevendo essa carta, ele está dizendo que vai haver alguns momentos nossos que Deus vai permitir que nós sejamos levados a uma contrição, seria uma tristeza, ou um coração contrito, ou um arrependimento em razão da tristeza, porque há uma diferença. Se eu estou triste, e se essa minha tristeza é segundo o mundo, eu vou ser tomado por um sentimento de autocomiseração. Coitado de mim, eu sirvo a Deus e nada acontece. Coitado de mim, eu oro, eu jejuo, eu oferto, eu dizimo e tudo está na mesma situação. Você acha que esse entendimento vem de Deus? Não. É uma tristeza que vem sobre todos os mortais, que quando ela é produzida, ela não é produzida por um arrependimento que gera salvação, que gera a vida eterna e por conseguinte a alegria. Porque depois nós vamos ver que o apóstolo Pedro, salvo engano, Atos 3,19, Pedro diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, que venha da parte de Deus tempo de refrigério. É isso mesmo, está ali. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Deixa aí. Eu pergunto para você, imaginemos, independentemente do que você está vivendo, mas há lá um resquício de tristeza, por alguma coisa. A pergunta é, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Diga isso, seu irmão. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Vai ficar triste? Vai virar um patinho feio? Vai gerar morte para você ficar num cantinho da parede e dizer que você está triste, desiludido, aborrecido? Quando o apóstolo Paulo, ele nos fala, arrependei-vos e convertei-vos, é isso que eu queria dizer. Uma pessoa que está vivendo um tempo de refrigério, tudo está bem, você consegue ver tudo bem, alguém triste, tudo bem? Quando tudo está bem, a gente fica como, irmãos? Vocês estão ainda aí? Amém. Nós ficamos tomados de alegria. Por conta de quê? Por conta do momento. Porque queiramos ou não, a alegria, ela se torna nesse momento, permita a minha colocação, uma opositora da tristeza. Mas o Senhor poderia pregar sobre as duas faces da alegria. Sim, eu estou vindo de forma
de dentro para fora, para mostrar a vocês a importância do que o apóstolo Paulo queria mostrar. Porque falar de alegria, administrar alegria é fácil. O problema é administrar tristeza. Diga para o seu irmão: administrar alegria é fácil, difícil é administrar tristeza. Se a tristeza vem por um problema conjugal, familiar, profissional, financeiro, de alguma maneira você ficou atingido por conta de você ter sido atingido, você ficou triste. Aí eu pergunto, certamente nesse momento o apóstolo Paulo está querendo que nós venhamos a fazer uma introspecção. O que é uma introspecção? É você voltar para dentro do teu sentimento e pensamento e você se auto-indagar dizendo: por que Deus permitiu isso? Paulo está dizendo, de alguma maneira eu folgo em saber que vocês por um pouco tempo foram contristados, porque essa maneira de Deus contristar vocês tem um objetivo. Que objetivo é esse? Nos levar ao arrependimento. Diga comigo: nos levar ao arrependimento. E o arrependimento no grego significa metanoia. Meta, mudança. Noia, mente. Metanoia no grego. Arrependimento significa metanoia. Mudança de mente, mudança de pensamento. Eu não posso desconfiar do caráter de Deus. Eu preciso entender que se Deus permitiu que eu me entristecesse, Ele tem um objetivo, se essa tristeza é segundo Deus, conforme Paulo. Põe para mim o verso 10 da carta que nós estamos lendo, o enunciado lido no início. Vocês estão me entendendo? Vocês são inteligentes, eu sei. Porque a tristeza, leia comigo. Porque a tristeza segundo Deus, para aí. É uma tristeza que Deus permite. Não é uma vontade ativa, porque a vontade de Deus é te fazer alegre por toda a vida. Deus te abençoar, provisionar, cuidar, guardar, envolver, avivar, levantar, enviar, proteger. É isso que Deus quer fazer. Mas por que Deus permite a tristeza? Para poder fazer ajustes na nossa vida, para tirar aquilo que está demais. Às vezes não servimos a Deus como gostaríamos ou que poderíamos servir, e a gente está sempre com uma pendência. Então, quando Pedro está dizendo arrependemos e convertemos, porque nós queremos tempo de refrigério, e Paulo diz que o que precede o arrependimento é a tristeza segundo Deus, porque tem a tristeza segundo o mundo. O mundo pode te sufocar com a tristeza, porque a tristeza ela só tem duas faces. Ela é quase algo bipolar, um sentimento bipolar. Já ouviu isso? Você está vendo do céu agora, irmãos? Nem eu sabia. Porque tudo que tem duas maneiras de manifestação e duas faces é algo bipolar, né? Você vê que quando Paulo, da onde o Senhor tirou disso? Dessa carta. Ele fala que a tristeza segundo Deus, ele fala da tristeza segundo o mundo. Uma gera arrependimento, que gera conversão, que traz tempo de provisionamento, tempo de refrigério. Refrigério é o que? Alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Mas imaginemos, o mundo está tomado de tristeza, por falta de expectativa, por falta de situações, por ausência de paz e por conseguinte por situações que se levantam contra a vida dessas pessoas. Então eu estava pensando, eu falei, Deus, a tristeza ela é uma coisa só, como alegria. Mas a gente vai vendo o apóstolo Paulo colocando
que tem momentos que Deus permite para que nós possamos reflexionar acerca de nós mesmos. Imaginemos, irmãos, a gente ser tomado de uma tristeza segundo o mundo, que dá vontade de você abandonar tudo, que dá vontade de você não perdoar, que dá vontade de você retroceder, que dá vontade de você ficar em casa, que dá vontade de você fazer biquinho é a coisa mais fácil que está em moda. Franzia a testa, isso é Deus do tempo dos meus avós. Os meus avós já franziam a testa dizendo que não estava gostando. E alguém ia perguntar: estou triste, por quê? Alguma coisa, não importa, alguma coisa. Eu te pergunto, pode a gente permitir que a tristeza segundo o mundo opere no nosso coração, se o nosso nome está escrito no livro da vida? Pode a tristeza segundo o mundo se perpetuar em nós, se a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer? E eu estava exatamente pensando nessas questões que Paulo está falando sobre a tristeza, que segundo Deus não tem o caráter de nos levar ao arrependimento, né? E nessa visão do apóstolo Paulo, ele fala exatamente o que é tristeza. Vamos buscar um sinônimo de tristeza: insatisfação, aflição, né? Isso a gente pode falar abertamente sobre tristeza. Mas você está triste, ou você ficou triste porque de alguma maneira você foi afetado com a tristeza, que é muito comum no mundo que nós vivemos, por falta de expectativa, por falta de cuidado, por falta de provisão, por eles não saberem que o nome, por eles não saberem e de repente não sabem, e é um fato, né? Que o nome deles não está escrito no livro da vida, porque qual é o critério para um homem ter o seu nome escrito no livro da vida? Pedro fala isso na sua primeira mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e que venha tempo de refrigério. E na sequência Pedro fala para que o nosso nome seja escrito aonde? No livro da vida. Quando a gente aceita Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Nada no mundo que aconteça, a tristeza segundo o mundo, ela não pode mais operar em nós, porque o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Mas o apóstolo traz para nós uma revelação que eu nunca tinha pensado, nunca vi. Sou crente há 37 anos, nunca vi ninguém pregar sobre isso, porque existem coisas que estão escondidas. A palavra é revelada. E eu estava no meu momento a sós com Deus em oração. Deus me deu essa palavra e eu parei para pensar, porque a tristeza segundo Deus opera, porque tudo que vem de Deus, por mais que produza tristeza, é bom. Diga para o seu irmão: tudo que vem de Deus, por mais que cause tristeza, é bom, porque a tristeza segundo Deus, ela não é para te deixar amuado, cabisbaixo, desconsolado, patinho feio, autocomiseração: coitado de mim, ninguém me olha, ninguém me vê. Ei, teu nome está escrito no livro da vida. Você está na palma das mãos do Senhor. Porque é mal essa coisa mundana, autocomiseração. Mas ele diz que mesmo sem Deus querer, mas ele assim o faz para o nosso próprio bem. Se eu vivo uma tristeza, esta que é a primeira face da tristeza segundo Deus, Paulo diz que ela opera o que? Arrependimento para a salvação. A salvação. De alguma maneira, essa tristeza segundo Deus, ela tem a máxima
de nos levar a um arrependimento de alguma coisa que Deus quer que nós nos arrependamos, de algumas coisas que nós deixamos de fazer, do primeiro amor que foi deixado no tempo e no espaço, daquela alegria de salvação de vir. Hoje a gente tem que tomar cuidado com essa coisa do mundo, eu vou chamar de ativismo. Nós vivemos num mundo ativista. As pessoas estão pouco parando para ouvir Deus. E Deus está dizendo: o dia que eu permitir que a tristeza te alcance, ela não tem o alcance de operar em você morte, mas arrependimento. E eu vou ser movido em razão do teu arrependimento. Senhor, me arrependo. Uma música que minha filha canta, eu acho ela muito linda, não porque é minha filha, mas porque o Espírito de Deus deu essa música a ela. Ela diz: eu não quero só dizer que eu te amo, eu quero te amar mais. Ela está dizendo: eu me arrependo de não te amar com a mesma intensidade que o Senhor me amou. Eu não quero só dizer que foi um engano, eu quero acertar mais. O que eu posso melhorar? Quais são as coisas que foram demovidas da minha fé, da minha alegria? Hoje eu estou falando e pensando coisas que eu não pensava antes. Hoje eu te permito fazer coisas que eu não fazia antes. Por isso que Paulo no grego ele está dizendo: tem que haver um tempo de metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento e, por conseguinte, mudança de comportamento. Deus só quer que você mude, porque Ele tem bênçãos sem medida, coisas que vão inundar a tua casa, vai te levar a colher do trigo, do cereal, e você vai poder comer as gorduras dessa terra. Deus te abrir as comportas do céu, alegrar a tua vida, porque Jesus veio para nos fazer felizes. Bota o verso 9, por favor. Agora folgo. O apóstolo Paulo ficou feliz. Está triste, mas se arrependeu. Glória a Deus. Não é loucura não, é a alegria de ver um filho arrependido, como o filho pródigo fez. Qual foi a máxima do filho pródigo? Quantos trabalhadores do meu pai têm comida com abundância e eu aqui? Vivendo a consequência de uma escolha. Eu escolhi pegar tudo que era meu, desconfiar do meu pai e gastar toda a herança que me pertencia. E fui lá e gastei. Ele gastou com as meretrizes na noitada e depois terminou tudo. Ele foi levado à servidão. A servidão foi levado às marquises e agora ele desejava comer da comida que era lançada aos porcos. Você vê o caos que foi transformado a vida desse filho pródigo. E há uma parábola. Uma parábola, Jesus usava a linguagem figurada para dar sentido para nós entendermos. Porque na visão de Jesus é esse o comportamento do pai. Que o filho um dia cai em si. O que é cair em si? Se arrepender. Ele disse: quantos trabalhadores do meu pai come à mesa, tem abundância de pão, e eu aqui padecendo fome. Aí olha só o momento de arrependimento. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas faze-me um dos teus trabalhadores. Ou seja, se o Senhor me receber como um trabalhador, no mínimo eu vou poder me assentar à mesa, comer o pão, tomar o meu banho e não ficar dependendo da esmola de ninguém. Não precisa me chamar de filho, mas me contrate como um dos seus trabalhadores. Foi isso que Deus fez? Foi isso que o pai fez? Mandou que trocasse a sua roupa, colocou um anel,
que era o símbolo do Espírito Santo, e mandou fazer uma festa. Festa é sinônimo de alegria. Nenhum louco, mas eu estou muito triste, eu vou fazer uma festa, vem chorar comigo. Irmãos, estou muito triste, angustiado, vou fazer uma festa lá em casa, vai ter salgadinho, refrigerante, Coca-Cola no final, eu vou dar sorvete de fogos. Eu brinco assim, você que está aí no vídeo, eu brinco assim para poder despertar os irmãos, trazer vocês bem comigo, amém? Mas vamos mudar para as coisas sérias. Olha o que Paulo diz. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste para o arrependimento. Ou seja, o contristado gerou arrependimento, pois segundo Deus foste contristado para que por nós não sofresses dano em coisa alguma. Ou seja, quando Paulo identifica essa tristeza segundo Deus, ele está dizendo: olha, fiquem tranquilos, e você não tem que dimensionar que tristeza é sinônimo de ausência de Deus, porque o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que a tristeza segundo Deus gera o quê? Arrependimento, pois segundo Deus foste contristado para que por nós não sofresseis dano em coisa alguma. Imaginemos que se essa tristeza se desse por ocasião da morte. Quanto o verso 10, para a gente poder porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual traz pesar, mas a tristeza do mundo opera morte. Conta mais um verso. Pois vede quanto cuidado não produziu em vós, isto mesmo, o seres contristado segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança. Em tudo provaste estar inocente nesse negócio. Ou seja, você está triste porque de alguma forma o mundo espiritual te atingiu, porque você tem sido fiel a Deus. Você está triste porque diante de todo o quadro social do mundo, todo aquilo que eles estão propagando acerca do caos, de tudo que a gente ouve, eu não gosto de citar, porque nós estamos em Cristo. Diante de todo esse quadro, a gente tem se mostrado como? Fiel. Diante das circunstâncias, a gente tem sido fiel. A gente tem estado triste porque de alguma forma nós poderíamos fazer melhor para Deus, nós poderíamos servir a Deus melhor, nós poderíamos permitir que essa tristeza segundo Deus nos levasse a uma profunda alegria, porque Jesus fala isso no Evangelho de João 16:20. Põe para mim, Evangelho de João 16:20. Leia comigo. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. São oponentes. Ou você está triste, ou você está alegre. Por que então nós estamos pregando as duas faces da tristeza? Porque se você souber administrar até a tristeza, e se essa tristeza, quando vier, você entender que de alguma forma Deus quer chamar a sua atenção, diga com o seu irmão assim: quando não estiver bom, Deus vai te chamar a atenção. Se você não ouvir, Deus vai te chamar a atenção. Se você não ouvir, Deus vai permitir que você se entristeça em razão da reflexão. No seu momento você vai cair em si e você vai dizer assim: eu poderia fazer melhor, eu poderia servir a Deus com excelência.
Eu deixei tantas coisas no caminho. Eu nem me conheço. Eu comecei de uma forma e estou de outra. Eu tinha desejo, amava. Eu era como Davi, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. E ora, irmãos, a gente ainda usa a tristeza, que eu vou dizer que é uma tristeza segundo o mundo, para algumas vezes nós não estarmos reunidos. Sabe por quê? Porque por mais que você seja contristado, mas se você conseguir chegar na casa de Deus, Deus vai mudar a tua tristeza em alegria. Paulo está dizendo para nós, a única alegria que não pode ter vez na nossa vida é a tristeza segundo o mundo. Diga para o seu irmão, a tristeza segundo o mundo, ela gera morte. Ela te afasta da comunhão, ela faz você perder os seus valores, ela faz você perder a sua sensibilidade, e ela te leva ao remorso. O remorso te leva a uma morte espiritual, como se deu com Judas. Que tipo de tristeza Judas foi tomado? A tristeza do mundo, que não gerou arrependimento, que é o metanoia, mudança de comportamento. Judas não conseguiu se perdoar, porque a autocomiseração sobrepunha o seu senso de quem era Jesus na condição de Salvador. Até onde Jesus poderia perdoar Judas, mesmo ele tendo vendido Jesus e traído Jesus por 30 moedas. O que operou em Judas? A tristeza segundo o mundo. Isso tem acontecido. Porque as pessoas estão se suicidando? Qual é a motivação maior do suicídio? Você acha que alguém muito feliz está se suicidando? Você acha que alguém plenamente satisfeito está se suicidando? O suicídio não é a ausência de alegria, de prazer, de satisfação, de completa paz, de completo regozijo, porque são sinônimos de alegria, regozijo, paz, felicidade, contentamento. Por que as pessoas se suicidam? Porque elas produzem uma tristeza segundo o mundo. Porque aquelas que produzem uma tristeza segundo Deus, ou se permitem. Quando é que a tristeza segundo Deus opera? Quando nós sabemos que só Deus pode nos tirar daquela situação, e Deus só pode nos tirar daquela situação se nós nos arrependermos. Diga comigo, arrepender e converter é uma capacidade minha, só eu posso fazer. Deus não vai fazer por mim. Deus não vai se arrepender por você, Deus não vai se converter por você. Converter, arrepender, converter, o que é conversão? Arrependimento, mudança de mente, de comportamento. Agora estou falando para crente. Paulo está dizendo isso para a igreja. Paulo está escrevendo uma carta direcionada à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava com muitas pendências, porque a igreja de Corinto estava querendo voltar, permitir que eu estava vendo que a tristeza segundo o mundo, ela faz ressuscitar o velho homem. Você pode dizer comigo, eu vou tomar cuidado da tristeza segundo o mundo, porque ela me faz voltar a ser o novo velho homem. Me lembro que eu estava com um irmão e a reunião estava muito pesada, e aquele irmão, ele se converteu, ele aprontava, fazia acontecer. E numa reunião ele disse para as pessoas: não deixem eu voltar o velho homem, senão eu vou atrás de cada um. Ou seja, estava quase gerando nele uma tristeza segundo o mundo, porque a tristeza segundo o mundo leva as pessoas a terem ou voltarem à velha natureza. Deus não vai permitir que nenhuma tristeza te leve à morte, mas Deus vai sim permitir que a tristeza segundo Ele te leve a uma profunda reflexão. E essa profunda reflexão vai te levar a um profundo arrependimento. Aleluia! Não é um arrependimento para você e eu aceitarmos Jesus de novo, porque nós o aceitamos.
existem valores que nós perdemos e só será devolvido se houver um arrependimento. Paulo deu uma boa notícia à igreja. Eu sei que essa tristeza que vocês passaram, vivenciaram, foi segundo Deus, mas eu folgo por isso, porque eu sei que no meio da tristeza vocês caíram em si, se arrependeram, renovaram, foram avivados. Deus quer nos renovar esta noite. Deus quer que nós devolvamos a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a dependência, a paz, a alegria, a fé. Se Ele quiser nos contristar para renovar nossa mente, que assim faça. Diga comigo, metanoia, vem do grego, mudança de mente. Diga comigo, metanoia, no grego, mudança de comportamento. Mudança de comportamento é o que vai evidenciar o que nós queremos em Deus. Aí a gente vai orar. O que é oração? Oração é uma frase que tem um verbo que é Jesus. No princípio era o verbo era Deus, estava com Deus e habitou em nós. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Oração é uma frase que tem um verbo que é Jesus e que tem uma pessoa que faz a oração e que nessa oração tem uma ação. A oração é eu e Deus, é o verbo, o agente e o autor da ação, ou o autor da mudança. Só você pode mudar. Diga, Deus não vai mudar no meu lugar, mas se eu mudar, Ele vai operar poderosamente. Assim diz o Senhor, 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 diz o Senhor. Você pode botar só para a gente fechar Salmo 43, 4? Eu tenho que fechar mesmo. Eu te dei o verso. Nós estamos encerrando. Você pode ficar de pé comigo? Só para a gente ganhar tempo. 43, 4. Salmo 93, 4 ou 94, 3. Bota lá 93, 4 ou 94, 3. Aí o salmista está dizendo: até quando, Senhor? Os ímpios, até quando? Os ímpios, em outra tradução, se alegrarão. Mas Deus está dizendo assim para nós, que a alegria daqueles que não temem o Senhor, ela é passageira, a nossa duradoura. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E até a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria. Dê a mão ao seu irmão, nós queremos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos por tudo que és. Nós te bendizemos em todo o tempo, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Senhor, porque podemos receber a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós descobrimos que
mesmo diante de uma mensagem que nos fala das duas faces da tristeza, nós acreditamos na tristeza segundo Deus para nos levar ao arrependimento. Todas as vezes que fizermos algo que te entristeça, nos leve ao arrependimento, nos leva a produzir esse termo, metanoia, que no grego significa mudança de mente. Arrependimento por tudo aquilo que deixamos de fazer, o que não estamos fazendo, ou porque usamos a crise para de alguma forma criarmos desculpas. Estamos algumas vezes permitindo que a tristeza segundo o mundo ressuscite o velho homem. Estamos permitindo que a tristeza segundo o mundo faça como fez com Judas, que cometeu o suicídio. Quantos se suicidam nesse planeta, Senhor? Quantas pessoas morrem porque desistiram da vida, porque foram tomadas de uma profunda tristeza. Mas o Senhor diz que vai transformar a nossa tristeza em alegria. Nesta noite, Pai, que seja a noite da transformação, um metanoia vindo do Senhor para nós, mudando as nossas tristezas, removendo as nossas mágoas e promovendo em nós a alegria de sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Temos paz contigo, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabemos, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. A tristeza, segundo o Senhor, ela é pequena, se ela, quando foi enviada, produzir ou gerar aquilo para o qual ela foi enviada, o arrependimento. Põe a mão no teu coração e diga assim: eu me arrependo por deixar de fazer para Deus coisas que eu poderia fazer. Eu me arrependo de negligenciar o meu chamado. Eu me arrependo de não obedecer a voz do Senhor, seja na minha adoração, seja nos meus dízimos, seja nas minhas ofertas, seja na minha intenção, seja na minha mente, seja no meu tempo. Eu me arrependo, porque todas as vezes que eu refleti sobre isso, eu entendi que eu posso ser melhor. E Paulo diz que ele viu a igreja se transformando numa igreja melhor. Aleluia. Quem sabe você veio aqui nesta noite ouvindo de uma tristeza segundo o mundo. Quem sabe essa tristeza, ela não foi produzida ou nem dirigida por Deus para te levar ao arrependimento, mas foi uma tristeza que veio para te abater, para te matar, para dissipar, para anular os teus sonhos. Eu quero orar por essas pessoas que foram vítimas, que sabem do que eu estou falando, de uma tristeza que veio segundo o mundo.
Porque a tristeza, segundo Deus, eu não posso orar por ela, a menos que ela produza em nós arrependimento. Se você foi atingido e você sabe que é uma tristeza, é uma aflição, é uma angústia, que você tem certeza que não veio da parte de Deus, eu quero que essa primeira leva, esse primeiro grupo venha à frente. Eu quero orar, e depois eu vou orar pela primeira face, vou orar pela segunda, agora segunda face da tristeza. Não tenha vergonha, porque tristeza é sentimento, do que dá vontade de largar, abandonar, se desiludir, se desesperar, fracassar, permitir que velhos pensamentos, velhos comportamentos volte, ou seja, o velho homem querendo de novo tomar assento na nossa vida. Eu quero orar por essas pessoas. Canaiosubie levou, Rebanagarabaiosuie. Jesus, se você está aqui nesta noite, e se você ainda não é um cristão, e você também quer aceitar Jesus, você tem sido vítima de ações espirituais da maldade, que traz tristeza para gerar morte. Se você está desviado e veio nesse ponto, eu quero te convidar a vir. Essa é a sua noite. Deus me deu essa mensagem na quinta-feira. Eu estou pregando hoje porque Deus disse que eu deveria pregar essa palavra nesta noite. E se Deus te trouxe, Deus quer cuidar de você. Saia do teu lugar e venha à frente em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir os pastores que ponham as mãos sobre essas pessoas, para a gente poder orar. Pai, eu quero orar. Quero orar por todos esses que foram afrontados, que foram atingidos com a intenção, mas o Senhor os trouxe, porque o Senhor os ama. Mostraste o quanto o Senhor os leva a sério, morrendo na cruz por eles. Eu chamo sobre o coração de vocês a paz de saberem que Jesus morreu na cruz e Ele é fiel para mudar toda e qualquer sentença. O teu choro, assim diz o Senhor, a validade dele só pode ser de uma noite, pois eu te tomo pelas tuas mãos e te digo: não temas, tu és minha.
Te tomo pelas mãos e te digo: não temas, tu és meu. Eu te ajudo, eu te esforço e te abençoo com a destra da minha justiça. A destra da minha justiça se chama Jesus. Em nome de Jesus, eu chamo agora um refrigério do céu. E eu digo: todas essas ações de tristeza, toda frustração, toda aflição, toda angústia, eu ordeno, cai fora, em nome de Jesus. Porque vocês vieram para gerar morte, e nós cancelamos, desautorizamos o espírito de morte oriundo da tristeza segundo o mundo, mas nós chamamos a vida. Recebam a alegria do Senhor, recebam paz, recebam gozo, alegria, satisfação. Ei, Jesus, Jesus. Fosse para lá, a gente vai fazer a mensagem, vai ser duas faces. Em nome de Jesus. Deus, na palavra dele, Deus diz que a unção quebrará o que? O jugo, o fardo. Eu queria que a igreja estivesse em oração. Não vamos desligar não, irmãos. Deus está agindo. Amém. Esse é o momento de Deus que nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos um profundo avivamento. É o que nós precisamos enquanto igreja. E o Senhor deu uma palavra para vocês. Olha, Deus trouxe vocês aqui porque Deus tem grandes livramentos. E Deus manda que vocês tirem o olhar de homens e coloquem o olhar de vocês nele. Pois Jesus é o autor e consumador da fé de vocês. Ele morreu por vocês. E vocês precisam a cada dia dizer ao Senhor a oração. Só pode entrar você, Deus e a sua atitude. É você, o verbo e a ação. Diga a Ele: Senhor, eu não quero que essa tristeza permaneça. Feche os olhos. Antes dos pastores ungirem vocês, põe a mão no coração de vocês. Repetem assim: Pai, em nome de Jesus, eu não quero que essa tristeza permaneça, porque ela não vai destruir a minha vida. É uma tristeza que não vem por permissão do Senhor. Foram ataques, foram ciladas, foram setas, mas em nome de Jesus, quebra, Senhor, despedaça, manieta o valente, fecha a boca do leão, põe em fuga exércitos estrangeiros, cuida da minha vida e me enche da tua paz. Diga: me enche da tua paz. Eu quero largar nesse altar toda essa tristeza e quero receber a alegria do Senhor, que é a minha força. O Senhor me prometeu transformar a minha tristeza em alegria, e eu declaro que sairei da tua casa leve, em paz,
fluindo uma alegria do Espírito, pois o Senhor fez uma obra profunda na minha vida. Os pastores podem ungir. Eu te unjo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e declaro que a bênção do Senhor está sobre a vida de vocês. Recebam a ministração do Senhor. Os pastores estão ungindo, e agora vamos falar da outra face. A outra face, a igreja, preste atenção. A outra face é uma tristeza que veio, que você sabe que foi segundo Deus, porque Deus queria te levar ao arrependimento. Deus queria que você refletisse, que você voltasse ao primeiro amor, pois foi no primeiro amor que Deus te abençoou, que Deus te prosperou, que Deus te fez promessas, que Deus te disse tantas coisas. Aleluia. Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, ela gera. Você ouviu a palavra, sabe o que o Espírito de Deus está fazendo dentro de você? Gerando um arrependimento, metanoia, no grego, mudança de mente, comportamento. Só você pode vir à frente em sinal de arrependimento, para que venha um tempo de refrigério e que Deus refaça com você uma aliança que teve ruptura, alguma coisa que você não deveria fazer, mas fez, que você não deveria pensar, mas pensou, que você não deveria se comportar, mas se comportou. Não importa. Se você entendeu essa palavra, e se o Espírito de Deus quiser te convencer a vir, eu quero que você venha aqui para a minha esquerda. Eu vou orar para encerrar. Ninguém é super-homem, mas Jesus é o Filho do homem. Aleluia. Se você entende assim, eu te convido a vir e ficar aqui na minha esquerda. Você entende? De alguma forma Deus permitiu isso, porque Deus quer gerar em você. Sabe por quê? Ele tem um tempo de refrigério, mas o tempo de refrigério só virá em razão do arrependimento. Talvez arrependimento que você não tenha uma profunda consciência, mas nós não temos que ter uma profunda consciência quando existe um profundo convencimento do Espírito Santo. Só Ele convence, só Ele diz: esta é tua noite, eu te convido a vir. Preciso encerrar. Não te detenhas, assim diz o Senhor. Candareboshu, vai o som de degore vai esse. Canário e subio vai. Race de cor, Xanaios menevaius e endegaias. Xanaiuri bondoviei. Deus quer tirar a gente da mesmice. A gente se arrepende, peca de novo. Se arrepende, peca de novo. Se arrepende, peca de novo. Mas o metanoia não acontece. A mudança não acontece. Porque a gente já acostumou a praticar as mesmas coisas. Porque a gente sabe até os caminhos. A gente se arrepende, mas não um arrependimento que gera uma mudança.
O Espírito de Deus está te chamando. Você quer que Ele te chame pelo nome? Não precisa. Saia do teu lugar agora e venha. Em nome de Jesus. É uma noite de cura, uma noite de ministração. É uma noite de quebra de cadeias, de ferrolhos, de cadeado. Deus disse que tem um avivamento para a nossa igreja. E todo avivamento começa com arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, lá dos altos céus ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos a oração que se fizer neste lugar. Será que a gente consegue cantar aquele louvor? Em constante oração tens o meu coração. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser lhe controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Em constante oração tens o meu coração, de Deus derramar, mas não podes fluir, porque estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Eu vou pedir para a bispa vir orar, que eu vou ajudar os pastores. Vamos ungir essa segunda face aqui, conforme a palavra, que é segundo Deus, que permitiu com propósito. O Senhor é o que pode fazer, Senhor. O Senhor sabe muito bem, o Senhor conhece. O Senhor trouxe a mensagem, o Senhor trouxe o coração, porque o Senhor sabe mesmo de quanta força se faz, Senhor, para vencer, de quanta força se faz para romper, que não se está lutando contra pessoas, mas contra espíritos. Como é difícil se lutar contra o que se não vê. Habilita os teus filhos a entrarem nessa guerra, a ponto deles não conseguirem mais lutar contra pessoas, mas lutarem apenas contra esses espíritos, porque na verdade a tua palavra que diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele foge. Aqui estão os teus filhos se submetendo a ti hoje nessa noite, submetendo ao que ouviram da tua palavra e declarando diante do Senhor, diante de entidades, de principados, de potestades que querem o Senhor, porque o coração deles tem arrependimento para a vida, Pai. Nós oramos agora que uma gota do teu sangue caia no presente deles, para que não haja mais acusação do passado e para que eles tenham um futuro certo diante de ti, Senhor. A tua palavra diz que é o Senhor que apaga as nossas transgressões. Por isso, Senhor, nós desfazemos as ações das trevas agora, em nome de Jesus Cristo. Nós
fechamos as portas que foram abertas. Chamamos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Quebra toda a cadeia, quebra toda a prisão, quebra todo tipo de acusação, todo tipo de sentença. Desfaz agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Traz com o teu amor esse tempo de liberdade no coração dos teus filhos. Senhor, toda língua que se levantou, trazendo prisões que causa esfriamento, nós agora desfazemos essas palavras em nome de Jesus Cristo. Seja cancelada toda a sentença, seja desfeito todo encanto, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor, que o teu sangue está sobre os teus filhos, que o arrependimento que veio ao coração deles gere uma vida, e uma abundante vida, uma vida eterna em Jesus. Que o Senhor, ao abraçá-los agora, Senhor, eles se sintam protegidos e amparados por esse amor. Que o olhar deles não se volte mais para as pessoas, porque é uma tendência enorme em nos entristecermos com as pessoas. Mas ajuda-nos, Senhor, a transformar a nossa tristeza num ato de guerra nessa noite, porque há arrependimento brotado no coração e há aliança renovada aqui no teu altar, e há vidas que estão de fato se rendendo a ti, Pai, confessando que o Senhor é o que pode mudar as suas vidas. Nós abençoamos, Senhor, o coração dos teus filhos. Chamamos sobre eles, Pai, mudanças de vida. Abre as portas do céu e derrama sobre eles bênçãos sem medidas, bênçãos incontáveis. Que eles experimentem o quanto vale a pena andar contigo e o quanto vale a pena estar nesse altar. Nós ordenamos, Pai, que todas as amarras sejam quebradas agora em nome de Jesus. Que haja um rompimento mesmo, Senhor, e que os teus filhos caminhem com a cabeça erguida, de forma firme, para a glória do teu nome, porque é o Senhor que muda a vida dos teus filhos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Você pode dar um abraço ao seu irmão do seu lado, dizer para ele: olha, a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos cantar essa canção. Atender a oração de aceitar.
seu irmão, quer orar agora? Leva a gente, Senhor. Leva a gente debaixo da segurança do teu amor e blinda o nosso coração, blinda, impermeabiliza o nosso coração, para que quando essas coisas vierem, não encontrem morada no nosso coração. Blinda a nossa mente, Senhor. Coloca uma gota do teu sangue, para que quando qualquer informação distorcida chegue até a nossa mente, não crie raiz, não se amplie. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós declaramos que nós somos do Senhor. Tira de nós todas essas coisas que não provêm de Ti, Pai. Que nós possamos voltar para a nossa casa, para o nosso lar, deixando aqui no Teu altar tudo aquilo que não veio do Senhor. E que nós possamos levar para a nossa casa o que nós aprendemos hoje com a Tua palavra. Ensina-nos mesmo a contar os nossos dias de tal maneira até alcançarmos um coração sábio. Abençoa a vida da família, Senhor, do Marcinho, que ela possa viver a Tua cura completa durante essa gravidez. Eu oro, eu abençoo a vida da Tua filha, eu chamo sobre ela a alegria da gravidez, a alegria da gestação. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família. Nós protegemos a vida do Miguel, Senhor. Nós livramos o Miguel de toda ação que não seja Tua, assim também o Marcinho, essa casa, essa família. Cuida da nossa vida, Senhor. Vai conosco. Leva-nos debaixo dessa boa, dessa paz, dessa graça, para que possamos viver a melhor semana das nossas vidas. Abençoa também o meu irmão. Protege o meu irmão no caminho, na volta para casa, ao chegar em casa, a sua semana, que seja uma semana de vitória, uma semana de pesca maravilhosa, uma semana de saída sobrenatural, Senhor. Que o meu irmão possa viver o Teu milagre, a certeza de que o Senhor trabalhou por ele nessa noite mais uma vez. Oramos a Ti agradecidos pela nossa reunião de amanhã, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós. Oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a bênção salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja do Senhor diga amém. Dá um beijo, Senhor. Foi muito bom estar com você. Se você desejar, passa na nossa casa.